decisão nesse sábado. Na Neoquímica Arena, às 14h, as Brabas enfrentam o Internacional em busca do tetracampeonato brasileiro. Para a decisão, o meu timão separou todas as informações que você, torcedor, precisa saber para esse jogão. Como foi que o time feminino do Corinthians chegou na final do Brasileirão Feminino? Bom, a resposta não é tão simples quanto parece. No início de março, 16 times disputaram a primeira fase, essa em pontos corridos e turno único, ou seja, 15 partidas. As 8 melhores equipes se classificaram e foram para o mata-mata. O Corinthians conseguiu a vaga depois de terminar em quarto lugar com 32 pontos atrás de Palmeiras, São Paulo e Internacional. Nessa fase classificatória, as Brabas do Arthur Elias tiveram 9 vitórias. Ganharam de Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Santos, Real Brasília, São José, Crespon, Kinderman, Flamengo e Smack. Além disso, foram 5 empates com Atlético Mineiro, São Paulo, Ferroviária, Internacional e Grêmio. A única derrota das Brabas nessa fase foi pro Palmeiras. Agora, para deixar você ainda mais inteirado de como o time feminino do Corinthians chegou nessa final, eu conversei um pouquinho com a Júlia Raia, a nossa setorista que cobre o futebol feminino do Corinthians aqui no meu timão, e ela trouxe várias respostas imperdíveis. Nas quartas de final ali, o Corinthians, então, como se classificou em quarto lugar, né, pôde fazer o segundo jogo contra o Real Brasília em casa. Então, esse primeiro jogo foi lá em Brasília, no Mané Garrincha. Foi uma partida, assim, muito marcada pela arbitragem, na verdade, né, um jogo muito faltoso, um jogo muito duro, que acabou, inclusive, em lesão para algumas jogadoras do Corinthians. Então, a Vicky Albuquerque ainda se recuperando, aí a Gabi Portillo. Mas no placar, o Corinthians conseguiu aí uma boa vantagem, um 2-0 para fazer um segundo jogo tranquilo em casa. Então, trouxe essa vantagem lá de Brasília para São Paulo. Na Neoquímica Arena, o Corinthians continuou tendo um pouquinho de dificuldade na partida. Foi um jogo um pouco menos pegado em relação ao primeiro, né? Mas um Corinthians que ainda sofreu um pouco com os desfalques, com essas meninas que não puderam jogar por lesão. E aí precisou contar com a experiência da Tamires, então, para marcar o golzinho único ali da vitória. Sair com essa vitória simples por 1-0 e se classificar para a semifinal. Eu acho que nessa semifinal o Corinthians poderia ter pela frente aí o que poderia ser o seu maior adversário no campeonato inteiro, né? Justamente o Palmeiras, então, pela carga das duas entidades, de um Corinthians e Palmeiras. Um Palmeiras que foi líder nessa primeira fase, né? Então, justamente por isso também o Corinthians não tinha mais a vantagem que teve nas quartas de final de decidir em casa. Então, a equipe do Arthur Elias sabia que essa vaga na final ia ser decidida no Allianz Parque com uma torcida 100% adversária contra. Então, o Corinthians precisou ter um pouco de calma, paciência, muita concentração para sair em vantagem na Neoquímica Arena, né? Então, esse primeiro jogo lá em Itaquera teve presença da Fiel, que foi muito importante para o Corinthians crescer muito nessa semifinal. E foi uma partida muito boa, né? Um primeiro jogo lá na Neoquímica Arena, então, que acabou em vitória por 2-0. Gols aí da Adriana e da Jaque. Mas poderia... 2-0 não, 2-1, aliás. Mas poderia ter sido muito mais. Um Corinthians que foi muito superior, então, ao Palmeiras, que dominou a equipe adversária e fez esse 2-1. Mas poderia ter feito muito mais, criou muitas outras oportunidades, anulou principalmente o meio de campo do Palmeiras, né? Então, foi um Corinthians que teve esse controle, que soube fazer isso em casa. E largou em vantagem, né? Era uma vantagem pequena e um golzinho de diferença. Mas foi pro Allianz Parque tendo um pouco dessa vantagem aí e precisando dessa maturidade, né? Aí lá no Allianz Parque, que poderia ter sido um grande pedra no caminho aí do Corinthians, não foi exatamente o que aconteceu. Então, logo na escalação aí, a gente já teve algumas surpresas pelo lado do Palmeiras, e acho que isso influenciou muito, né? Eu vi um Palmeiras muito desconcentrado em campo, não podendo fazer tudo o que podia diante da sua torcida, e o Corinthians, que não tem nada a ver com isso, logo abriu o placar num gol ali da Adriana, e foi crescendo na partida ao longo do jogo, né? Foi um 4-0, então, no final aí, muito sólido do Corinthians, um segundo tempo, principalmente, muito concentrado, muito confiante desse Corinthians que cresceu aí ao longo do jogo. Ainda teve o segundo gol da Portillo e mais 2 da Jennifer, então acabou que foi uma goleada lá no Allianz Parque e que conseguiu mais uma vitória. Então foram 4 vitórias nos 4 jogos de mata-mata e que recolocaram o Corinthians aí com muita força para essa final. E aí, depois de 4 vitórias, vem um empate diante do Internacional, fora de casa, no Beira-Rio lotado. O que você destacaria de positivo e de negativo do time do Arthur Elias
de futebol apresentado mesmo. É um Corinthians que sofreu bastante no Beira-Rio, um Internacional que é uma equipe que tem atletas muito experientes de seleção brasileira, que jogam há muito tempo juntas, né? Então um Internacional que está bastante entrosado, que tem um técnico também muito bom. Então foi um Internacional que apresentou, sim, bastante dificuldade para o Corinthians. Um Corinthians que pela primeira vez jogou ouvindo 36 mil torcedores contra si, né? Então precisou um pouco desse trabalho psicológico, dessa cabeça do lugar, dessa calma e paciência. A equipe do Arthur Elias sofreu bastante com essa marcação alta do Internacional, essa pressão na saída de bola, essa linha alta no campo de defesa do Corinthians. E o Corinthians é uma equipe que gosta da troca de passes, né? Gosta de sair jogando pelo chão e não conseguiu isso com muita facilidade diante do Internacional. Um Internacional que estava muito seguro, estava muito forte com a sua torcida, abriu o placar, inclusive, com lei da ex, né? Milene marcou lá para o Internacional. Mas aí se destaca mais uma vez esse trabalho psicológico do Corinthians que a gente fala há muito tempo. É uma equipe que tinha um cenário bem adverso, muita coisa jogando contra, né? Um placar já aberto, uma torcida muito pesada, mas é uma equipe que soube manter a calma, soube trabalhar a bola, por mais que tivesse dificuldade, teve calma, paciência e buscou esse empate com a Jennifer, que também jogava no Internacional, então dois gols de ex aí. E trouxe uma decisão completamente aberta para a Neoquímica Arena, para poder contar com o apoio da Fiel, para poder contar com muita concentração para fazer esse jogo em casa e buscar mais esse título. E eu queria que você, antes de falar aí pra gente uma possível escalação para essa final na Neoquímica Arena, destacasse aí, 3 jogadoras do Corinthians que você acha que merecem aí destaque. Eu acho que o primeiro destaque que eu vou fazer, então, fica por conta da Tarciane. É uma zagueira muito jovem, ela chegou no Corinthians na metade de 2021, então ela tem pouco mais de um ano aí de clube, 19 anos, e é uma das grandes promessas, se é que ainda pode ser tratada como promessa, né? Para a modalidade, ela veio lá do Fluminense. Ela tem uma saída de bola muito boa pelo chão, um jogo aéreo espetacular. Então eu acho que ela, mesmo sendo muito nova e muitas vezes a mais nova ali do setor de defesa, eu acho que ela consegue coordenar bem esse setor aí para o Corinthians e assume essa responsabilidade com muita segurança. O segundo nome eu vou colocar a Diane, porque eu acho que mais uma temporada da Diane, né? A gente fala aí há alguns anos de como ela é peça essencial para o time do Arthur Elias. E aí, em 2020, 2021 também a gente fez essa ressalva de como ela controla o meio de campo do Corinthians ali ao lado da Zanotti, né? Só que eu acho que esse ano ela é ainda mais importante porque, por conta dos desfalques aí de lesão, de ausências, a Diane precisou ser improvisada em algumas posições. Ela é uma jogadora que dá muita segurança, seja no setor que ela estiver jogando, e ela tem uma saída de bola muito boa também. A Diane tem essa visão do passe, né, do lançamento. E por último, eu vou abrir espaço aqui para uma jogadora que não participou do campeonato inteiro, mas eu acho que merece muito esse destaque, que é a Gabi Moraes. A Gabi Moraes chegou aí durante a fase de mata-mata e ela mesma se colocou aí pro torcedor como uma jogadora muito ofensiva, né? Uma volante que gosta de pisar na área. Ela até cita o Paulinho aí como uma comparação aí para quem quer buscar essa referência no masculino. Mas tem sido muito curioso a gente ver o apoio defensivo dela, na verdade, né? A Gabi Moraes se encaixou muito bem nesse meio de campo. Ela tem sido uma jogadora de fazer muitos desarmes, de evitar muitos contra-ataques. Agora é o time todo. Agora eu quero saber quem que vai para essa final, quem que a Arthur Elias pode escalar aí um possível time e também o que esperar dele como condutor desse time para a final. Eu acho que a gente nunca pode esperar menos que 100% do Arthur, né? O Arthur é um cara extremamente concentrado, técnico, inteligente. Eu acho que isso é um ponto muito importante também. Eu gosto muito de falar isso. O Arthur, ele tem na mão dele o elenco da maneira que ele quiser. Ele tem 100% de confiança e conhecimento dessas meninas. Ele sabe o que ele pode fazer com cada uma delas, até onde ele pode ir. O Arthur, ele tá 100% disposto a fazer o que for preciso para esse título. Isso ficou muito claro já. E aí, em termos de nome, né, escalação, fica sempre aquele ponto de interrogação, porque é muito difícil interpretar o Arthur Elias, saber o que ele vai fazer, ainda mais agora que ele inventou jogar em linha de 5 também, então a gente não sabe nem se ele vai com linha de 4, nem com linha de 5, então um possível Corinthians, vamos ver aí se o Arthur realmente vai fazer isso, mas um possível Corinthians que eu consigo imaginar aí, tem uma Lelê no gol, a Diane improvisada então na lateral direita, improvisado que já não é mais tanto improviso, né?
A zaga com Andressa e Gi Campiolo, voltando de lesão aí no ombro esquerdo, então já está à disposição. Tamires e Jaque. Se ele for manter essa linha de 5, eu acredito que a Jaque seja esse quinto elemento aí. Meio de campo deve ter, então, a Gabi Zanotti e a Gabi Moraes. E o trio de ataque ali, a Gabi Portillo pela direita, a Adriana pela esquerda e a Jennifer como centroavante. Perfeito, perfeito. Então, olha só, agora 100 motivos para você dizer que não sabe como foi que o time feminino do Corinthians chegou nessa final e nem para você dizer que você não sabe o que pode se esperar das brabas do Arthur Elias. Então, eu quero muito agradecer a Juju aí por ter trazido essas respostas só aqui pro vídeo e eu espero também que vocês tenham gostado. A transmissão fica por conta da Band na TV aberta e do Sport TV na TV fechada. Mas você pode, é claro, acompanhar a nossa live de transmissão de jogo aqui no Meu Timão, com pré-jogo, narração, pós-jogo, coletiva e, claro, toda a festa da Fiel na Neoquímica Arena, expectativa de casa lotada para ver as meninas, quem sabe, levantar mais um título do futebol feminino. Mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, é muito importante pra gente. Até uma próxima e vai Corinthians!